Meu nome é André, tenho 44 anos, sou oficial de justiça da Justiça do Trabalho, mas o que me dá mais prazer, o que me dá mais orgulho é de ser o pai de uma menininha linda, de 9 anos, que se chama Laura. Fui casado com a mãe dela por 15 anos, num total de um relacionamento de 20 anos. Nos divorciamos há 2 anos e há 6 meses casei com Rossana, com quem tive o privilégio, a oportunidade de ter mais um filho ou uma filha, não sabemos, porque infelizmente perdemos o bebê com 8 semanas de gestação. É coisa bem recente e isso ainda dói bastante. Então eu tô aqui não é para ser exemplo para ninguém, né, mas para mostrar que não vivemos numa propaganda de margarina, por isso que eu tô mencionando também aquilo que dói, né, que ainda dói. E a minha intenção aqui é falar sobre paternidade, a minha vivência de paternidade. Não quero ser modelo nem exemplo para ninguém, mas falar da minha vivência de paternidade e da guarda compartilhada diante desse cenário de uma nova configuração familiar e da experiência que eu tenho tido com a minha filha. A paternidade sempre foi algo muito caro para mim. Eu, nas minhas reflexões, eu sempre percebia que as queixas que as pessoas têm normalmente dizem respeito à figura paterna. A gente não vê ou vê pouco as pessoas se queixando de um relacionamento com a mãe, né? Mas normalmente é uma queixa de abandono do pai, ou uma educação repressora do pai, ou uma falta de aceitação do pai por uma condição sexual. Enfim, são muitas questões que envolvem realmente a paternidade e que me fizeram querer me preocupar com o tema para que eu fosse um pai melhor. Um pai melhor do que o meu pai foi para mim e melhor do que o pai dele foi para ele. Eu entendo perfeitamente as condições que o meu pai viveu, enfim, uma sociedade diferente da nossa, uma educação diferente da nossa. O pai dele deixou ele bem pequenininho, junto com mais 8 irmãos, numa situação bem precária, bem difícil. Havia toda uma cultura de uma sociedade patriarcal, machista, né? Em que às vezes basta você dar a subsistência ali para o filho e que você já está sendo pai. Né? Então eu tinha um grande questionamento em relação a isso e realmente eu precisava me preparar para isso. Né? Então fui buscar ler, aprender, fazer terapia, porque realmente eu gostaria de ser um pai melhor. Então, passada essa insegurança inicial, eu achei que tinha chegado o momento de ser pai e fiquei muito feliz quando eu descobri que ia ser pai de uma menina, que eu queria ser pai de uma menina. E eu me lembro perfeitamente que quando eu soube disso, eu corro, né? E eu tive vontade de sair correndo e fui lá pra avenida, pra praia, para poder correr. E todo mundo que eu encontrava eu dizia: você é pai de uma menina, você é pai de uma menina, né? E a partir daí passei enfim, fui para todas as ultrassons, fui para todas as consultas, realmente estive presente no momento das compras do enxoval, realmente quis participar de tudo, mas a ficha só foi cair, eu só fui perceber que era pai quando ela nasceu, né? Dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Eu digo também que quando nasce uma criança, nasce um pai. Né? E eu lembro que eu me encostei na parede lá do berçário, na maternidade, e comecei a chorar. Poxa, agora eu sou pai, né? E o que é ser pai para mim? Né? Por que isso era algo tão importante? Porque pai para mim, acho que talvez por eu ter escutado tanto quando eu era criança, que pai é quem cria, né? Eu percebo isso mais do que um ditado, para mim é uma sabedoria popular. Porque realmente pai é quem cria. Né? Então o pai ele pode ser biológico e ele pode ser pai. Mas também tem pai biológico que não é pai. Tem mãe que é pai. Né? É aquela que está ali presente, que ama, que educa, que dá limites.
Então, para mim isso é ser pai, é quem cria. Então tem avô que é pai, tem padrasto que é pai também, e tem trans que é pai, né? Então pai é quem cria. Então quando ela nasceu, eu fiz questão de participar de tudo. Dos primeiros banhos, das mamadas, acordar de madrugada pra ninar ela, enfim, sempre participando realmente. Eu lembro que eu gostava de acordar bem cedinho, ela acordava para deixar a mãe dormir mais um pouco, eu pegava, levava ela até a Avenida Boa Viagem, brincava, levava uma mamadeirinha, ela bebezinha mesmo, de meses. E eu brincava, eu dizia que ela estava tomando o café da manhã, era ali, olhando o mar e tal. Então eu sempre quis desfrutar desses momentos com ela, porque eu sei que passa rápido, né? Então eu sempre me fiz presente na escola, no inglês, no balé. Aprendi, fui ver tutorial no YouTube para ver como fazer um coque, fazer uma maquiagem, né? Então, porque eu acho que esse momento realmente cria uma intimidade que vai ficar para o resto da vida, né? Então eu lamento às vezes porque alguns pais talvez não perceberam isso ainda, né? Eu percebo que hoje mudou bastante até esse pensamento, esse comportamento, né? Eu participo de um grupo de WhatsApp, por exemplo, que se chama Pai Todo Dia, e é só de homens, tem um pouco mais de 100 homens, a maioria de Recife, mas do Brasil inteiro, gente que mora fora também do Brasil, e que a gente discute paternidade, a gente fala dos filhos, a gente compartilha esses mesmos sentimentos, e é muito interessante perceber que tem muita gente que quer participar ativamente da vida do filho, né? E até hoje em dia é uma nomenclatura que se usa bastante, né, de paternidade ativa, e que eu nem gosto tanto, apesar de fazer parte desse movimento, de me inteirar, de ler bastante sobre o assunto, de entender a importância disso, para perceber que a gente tem tanta coisa para a gente romper ainda. Mas eu quero chegar a um momento que baste a gente dizer paternidade, não precisar adjetivar, porque ninguém fala em maternidade ativa, basta dizer que é mãe, que você já compreende, já entende. E infelizmente, né, e é até oportuno falar isso no Dia dos Pais, porque às vezes para falar de paternidade a gente ainda precisa adjetivar, né, o que é uma pena, porque deveria ser uma escolha, uma missão de todos, assim como é a vocação de quem é mãe, né? Então, como eu disse, é um privilégio, né, desfrutar desses momentos. Mas, como eu já falei, a vida não é uma propaganda de margarina. As famílias, na real, não são propagandas de margarina. Aquilo não existe, né? Então, nós passamos por alguns momentos de dificuldade, quando houve o divórcio, né? E principalmente porque tinha uma filha, né, aí nessa relação. As pessoas costumam dizer, e realmente é verdade, filho não segura casamento, não sustenta um casamento, e nem é para sustentar, mas é óbvio que as pessoas pensam muito, né, no momento ideal, quando deve acontecer ou não, enfim, não que eu ache que todo mundo deve se separar ou se divorciar, não, eu continuo achando que você casou para sempre, por isso que eu casei novamente, mas diante de um cenário desse, você tem que procurar aquilo que é menos prejudicial para a relação dos filhos, porque eu deixei de ser, é o que todo mundo fala, a gente sabe disso, eu deixei de ser marido e ela deixou de ser esposa, mas continuamos como pais de Laura. E pensando nessa relação de pai e mãe, uma forma bem interessante que a doutrina e a jurisprudência encontrou da guarda compartilhada. Eu pude permanecer com essa minha paternidade mais positiva, mais presente, ativa, porque conseguimos encontrar ali um consenso do que seria melhor para nós três, né? A guarda compartilhada, ela não é bom só para a criança, ela é bom para os pais também, né? E muito mais para a criança, óbvio, porque continua desfrutando ali da presença do pai e da mãe. Mas a gente percebe o quanto a gente cresce também enquanto pessoas. Porque se existe divergência quando se está casado, quando se está divorciado, as divergências vão continuar.
Mas é preciso ter mais ainda respeito, mais ainda diálogo, para entender que o que é mais importante dessa relação é a filha. E vai ser filha para o resto da vida. Então, quando a gente está discutindo regras, as regras de uma casa é a mesma regra da outra, porque a educação é uma só. Quando a gente está discutindo sobre a escola que a gente quer que ela estude, a gente precisa entrar num consenso em relação a isso, sobre o inglês onde ela vai estudar, o balé que ela vai fazer, tem que ter um consenso em relação a isso, né? Então, nós até hoje continuamos assim, espero que continue assim para o resto da vida, né? Com respeito, com diálogo, por ser saudável isso para todo mundo. Então, eu sou um defensor da guarda compartilhada, né? Por conta dessa nossa sociedade, a gente ainda às vezes imagina, e tem alguns pais que pensam assim, que basta ser um pai provedor, né? Basta só do tempo das cavernas lá, né? Que o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa, ficava nas cavernas lá cuidando dos filhos, da agricultura e tal, enfim, das tarefas domésticas, das atividades domésticas. E parece que a gente evoluiu, mas ficou ainda parado nesse ponto, né? Então, eu não sou um ajudante da mãe de Laura, eu sou um copartícipe, eu sou um corresponsável, eu sou o pai de Laura, né? Então, eu sou responsável pela educação dela, o que é muito prazeroso, o que é muito importante. Eu percebo também que não basta ser um pai provedor, é muito importante, claro, né? É muito importante a gente trabalhar, a gente buscar o sustento para nossa casa, mas não basta só isso, não basta ser o pai provedor, não basta ser um pagador de pensão alimentícia em dia. Não é isso que minha filha precisa, não é só disso que a minha filha precisa, né? Ela não precisa de um banco, ela precisa de um pai, né? E quando ela nasceu, eu tenho tanto isso em mente, porque quando ela nasceu, eu ouvi de um amigo que eu precisava dar para ela 3 coisas, né, meu amor? Eu precisava dar para ela 3 coisas: amor, tempo e limite. Não basta só dar amor, eu tenho que ter tempo também para ela, né? Não basta dizer só que eu amo, eu tenho que dar limite também. Não basta só ter tempo e não dar amor nem limite, né? Ela precisa do limite também, ela precisa ser educada, enfim, com limites também, né? Então eu fico bem atento a isso, porque eu sei que eu faço parte da geração educação moral e cívica, como fala Rossandro Klinger, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado para com a ideia de não querer que ela passe por tudo aquilo que eu passei, eu não criar ela numa bolha e ela se tornar uma criança mimada ou achar que o mundo gira em torno dela. Não, eu quero quero educar realmente uma pessoa para a vida, porque a vida não é simples, a vida não é do jeito que a gente quer. E de uma certa forma tudo aquilo, por todas as coisas que eu passei, é que eu cheguei até aqui, né? Então é isso. Então a minha mensagem para os pais é que eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita. Eu erro, eu falho, eu sei que você também erra, que você falha. E a gente não precisa ter a pretensão de ser o melhor pai do mundo, porque a gente não vai ser. Mas eu quero ser o melhor pai que eu consigo ser para ela. É isso que eu quero, né? Continuar dando o meu melhor para ela, de amor, tempo e limite. Então, feliz Dia dos Pais para você. Um beijinho.